Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini. Boa tarde, amigos. Boa tarde, senador Roberto Requião. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui no DCM. Prazer é meu conversar com essa dupla dinâmica aí. Eu só não sei quem é o Batman e quem é o Robin. O Requião estava falando que eu furei a quarentena, Kiko, porque eu cortei o cabelo. Ele está firme na resistência, o Requião. Ah, o Requião tá cabeludo cada vez mais, é mesmo. Mas nesses 120 dias eu fiz um corte. Mas já cresceu de novo. Já cresceu, graças a Deus. São duas coisas que eu estou me preservando. Uma, eu quebrei um dente aqui do lado. Não fui ao dentista restaurar. Porque o dentista é um foco de contaminação tremendo. Então, como ele não aparece muito, ele está meio atrás, eu vou disfarçando e falando com a boca fechada. E boca fechada não entra de mim mesmo aqui. E não machuca? Não tá pegando nervo? Não. Aí tá bom. Bom, minha mulher é dentista. Se precisar, ela faz o tratamento à distância. Ela tem atendido... Faz o implante à distância. Implante não dá, mas ela pode falar, dar umas dicas, sei lá. Né? Mas vamos lá. E aí, Pedro? Vamos lá, então. Deixa eu só dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está nos acompanhando, começando mais um DCM ao meio-dia, seu giro de notícias da hora do almoço. Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Raquel Castro está aqui com a gente. Raquel é a nova porteira, viu, Kiko? Boa tarde, Kiko, Pedro e comunidade DCM. Leandro Moura mandou para a gente, estamos ao vivo, comunidade. Boa tarde, Pedro Zambardini e tio Kiko. Feliz dia 36, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval, Feliz Páscoa e benção, Kiko. Deus te abençoe, minha filha. Meu filho, é o Leandro Moura. Cacete, desculpa. A minha filha vem agora. Ó, a Silvia Andrade. Boa tarde, membros do melhor canal da Resistência e Informação. Benção, Kiko. Deus te abençoe, minha filha. Agora acertei, hein? Agora acertou. Hoje você errou do Leandro. Além de dar benção, estão distribuindo medidas curativas para a Covid também? Nós estamos distribuindo cloroquina e samambaia. O Pedro tem um chá de samambaia que diz que cura tudo. Não, mas tem o método de Itajaí agora, que é o método bolsonarista autêntico, né? É a aplicação de ozônio. Ozônio no reto. Parece que dá certo. Eu prefiro não fazer isso aí, não, mas nada contra quem está fazendo. A deputada que estava defendendo um projeto para implementar isso aí oficialmente está com Covid internada. Quer dizer que não dá muito certo, né, aparentemente. Diga lá, Pedro. A coisa do Covid está muito estranha. A minha família tem uma mãe preta. Era uma secretária da minha mãe que praticamente ajudou a criar todos os meus irmãos. Eu sou o mais velho da família, fiquei um pouco fora disso. Mas é uma mulher maravilhosa. Ela teve um AVC e agora eu tive a notícia que ela está com Covid. Está no hospital em Campo Largo, Hospital do Rossio. Você sabe que eles não dão pelo telefone nenhuma notícia. Eles querem que as pessoas, mesmo lá sendo um centro de tratamento do Covid, da região metropolitana de Curitiba, eles querem que as pessoas vão lá, se reúnam numa sala, na portaria, para receber as notícias. Ou seja, eles estão viabilizando um centro de propagação do Covid. É absolutamente incrível a burrice desse pessoal. Mas por que isso? Como é que eles justificam isso? Porque são idiotas, porque não querem dar notícia pelo telefone. Que loucura! Então, eles querem reunir os parentes numa sala, transmitir o Covid entre todos eles, fazer uma multiplicação do Covid-19 para dar uma notícia. São as aberrações que existem no esquema de saúde do Brasil também, né? Impressionante. Venha pegar Covid aqui para ter notícias sobre o seu parente doente. É exatamente isso. Que coisa impressionante. Hospital do Rossio, em Campo Largo. Meu Deus. Na minha época de governo, eu montei um hospital das crianças lá, fantástico. Tinha um número enorme de UTIs e tudo isso. Mas o Roberto Richa resolveu abandonar isso tudo, não tem médicos contratados, funcionando muito mal, e montou um hospital privado em convênio com o Estado do Paraná, enorme,
Mas daí o resultado são essas coisas, essas loucuras totais. Loucura. Mas o Beto está na cadeia, eu estou aqui conversando com vocês. Ou Tá não na está na cadeia, cadeia, né? tá solto. Deve estar com uma tornozeleira no pé, mas já esteve preso. Já esteve. Eu vi uma fotinho dele com a patroa numa praia, tá feliz da vida. Diga lá, Pedroso, o que você tem para nos contar mais? O Pelabelli mandou aqui pra gente, bom dia, meninos lindos de São José do Rio Preto pedindo bênçãos. Comente sobre essa desapropriação absurda do Zema sobre o povo do sul de Minas, em plena pandemia. Ricardo da Silva mandou 1 milhão de bênçãos, Kiko. Deus te abençoe 1 milhão de vezes, meu filho Ricardo. Tem algum superchat já do pessoal? Leandro Moura mandou pra gente. Senador Requião, um áudio da sessão que deu golpe em Jango. Está no YouTube, mas não dá para ouvir o Tancredo gritando canalha. A gritaria é impressionante. Tem mais um superchat aqui da Maria José Fraga, Requião, grande guerreiro. Pessoal, tem que dar aqueles avisos de sempre. A gente precisa muito da ajuda de vocês nas nossas campanhas de crowdfunding. É o primeiro link que está na descrição desse vídeo. Se você puder contribuir aqui diretamente nesse link, você ajuda diretamente o DCM sem o intermédio da plataforma YouTube. Fora isso, nós temos a ferramenta Membros. Lembra como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica têm acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze têm acesso a uma live exclusiva semanal que acontece às quintas-feiras, às 7h30 da noite, portanto, hoje. Membros na categoria prata têm acesso ao concurso cultural através da aba comunidade, além dos superchats, e os membros na categoria ouro podem participar de uma live presencial. Fora estes, nós temos os membros na categoria diamante, que acompanham o grupo do WhatsApp, 2 jornalistas do DCM com o humorista Bem-vindo Siqueira, que vocês podem conversar por lá. Todos os membros têm o direito ao grupo do Discord. Nós temos também os superchats ativados para vocês participarem dessa conversa conosco e ajudar no jornalismo do DCM. Tem uma conta bancária aqui embaixo que você pode contribuir também. E se você não puder ajudar financeiramente, primeiro recomenda para um amigo seu que possa ajudar. Curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e também assina o canal ativando as notificações. Kiko. É isso aí, Pedrão. Nós vamos dar geral aqui no noticiário antes de entrar no assunto principal com o nosso querido senador Roberto Requião. Segundo a Folha de São Paulo, a filha do Queiroz interrompeu os repasses para o pai logo após o suposto vazamento de investigação à família do Bolsonaro. A Natália Queiroz interrompeu os repasses mensais que fazia ao pai dela, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, logo após o tal do vazamento de informações ao Flávio Bolsonaro sobre as investigações que envolviam o gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. À época do suposto vazamento pela Polícia Federal, o Queiroz atuava como espécie de chefe de gabinete do Flávio na Assembleia. Eu vi até o Queiroz falando que esperava ter ido para Brasília com o Flávio, ficou meio frustrado por conta disso não ter acontecido. Extratos bancários indicam que a Natália devolvia parte do salário para abastecer o suposto esquema de rachadinha operado pelo pai. A última transferência feita por ela ao Queiroz ocorreu em 21 de setembro de 2018, de acordo com dados de quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça. Após essa data, ela recebeu vencimentos da Câmara dos Deputados em outubro e novembro, mas não deu para o velho, tá? Como fazia havia 12 anos. Imagina 12 anos essa mulher dando dinheiro que ela ganhava ali do esquema do Bolsonaro para o pai dela. O fim das transferências da filha para o pai ocorreu justamente após a data do suposto vazamento das investigações do gabinete do Flávio. A filha do Queiroz, segundo os cálculos aqui, transferiu para o pai quase 80% do que ela ganhava para o pai dela. Requião, eu queria te ouvir um pouco sobre esse escândalo aí da família rachadinha. Essa rachadinha do Bolsonaro tem um chefe, que é o próprio Jair Bolsonaro, né, senador? Não tem como isso tudo ter sido feito sem a anuência do chefe da gangue, que é o presidente da República. É isso? Kiko, essa é uma prática normal nos parlamentos brasileiros. Agora aqui, em Curitiba, chegaram a prender uma vereadora que estava ficando com parte do salário dos seus funcionários. Esse pessoal despolitizado, desvinculado de
programas partidários, os tais independentes, os que não são políticos, são assim. É o baixo clero. O Bolsonaro pertencia ao baixo clero. Nada extraordinário para mim que isso esteja sendo revelado. Agora, esse é um assunto de polícia. A polícia tinha que tratar disso, o Ministério Público e Polícia. Agora, a Folha trata disso agora. Mas ela não se incomoda quando vendem refinarias brasileiras, quando privatizam a água, quando acabam com a aposentadoria da população, os mais pobres ficam sem nenhum amparo. Uma aposentadoria que surgiu lá na Alemanha, na reunificação, nas mãos do Bismarck, para evitar a revolta dos trabalhadores contra os proprietários, porque quando envelheciam, os trabalhadores não tinham como se sustentar, e os proprietários viviam de suas propriedades e do capital. Isso tudo está sendo desmontado com a bênção da Folha de São Paulo. Então, nós estamos perdendo foco nessa questão. Deixa a polícia cuidar desses ladrõezinhos menores. Os Bolsonaro eram medíocres, era o baixo clero. Muita gente faz isso no Congresso. Aqui na Câmara Municipal prenderam a vereadora e eu pergunto, só ela? Por que só ela? O que está acontecendo? É uma tentativa do Ministério Público mostrar serviço? Por que não vão fundo nisso? É uma verdade da política brasileira, da despolitização, dos tais independentes de qualquer pensamento, de qualquer programa, de qualquer identidade com a população, de qualquer compromisso com o Brasil. Então, eu acho absolutamente normal que ela tenha passado para o pai, dentro da normalidade do baixo clero, dos bolsonaros e da mediocridade, que responde por essa onda de novos parlamentares. Bolsonaro nunca foi liberal, nem progressista, nem nada, é um oportunista. E fazia o que faz o baixo clero. Não fica claro isso para vocês? Fica. Agora, senador, o senhor está falando aí que o grande problema é essa venda, a privatização e o projeto ultraliberal do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ontem, fez um teatro dele ali, depois que saiu Salim Matar e um outro sujeito lá do Ministério da Economia, jogando no colo do Bolsonaro a lentidão do projeto de privatização aí das estatais do Brasil. Ontem, o Bolsonaro se reuniu com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, com o Paulo Guedes, e fizeram uma coletiva em que o Bolsonaro se comprometeu a não furar o teto de gastos e com um projeto econômico que vai botar o Brasil para andar novamente, que, enfim, está tudo maravilhoso. E como você falou, isso está sendo tratado pelos jornais, pela mídia de maneira geral. Com alegria. Com alegria. Com alegria. Quer dizer, o Paulo Guedes é o jumento do fascista. O Paulo Guedes é o cavalo do fascista. Ficando o Paulo Guedes lá, o Bolsonaro passa a ser absolutamente palatável. É isso? É pior do que isso, né? Você vê que o problema não é o Bolsonaro. Bolsonaro é o animador desse picadeiro, em que se transformou o circo da política brasileira. O mal está no Paulo Guedes, está no Rodrigo Maia, está no Alcolumbre, que estão a serviço da privatização absoluta do Brasil. Um liberalismo econômico que não deu certo no mundo inteiro. Então, isso fica claro. Agora, fica claro também que a direita vinculada à economia brasileira está abandonando o governo, porque não está vendo acontecer aquilo que eles desejavam quando impulsionaram o Bolsonaro, mobilizando o Globo, mídia privada de comunicação, fake news, pagando fake news e tudo mais. Estão descontentes. A direita está abandonando o governo. Mas, por outro lado, Kiko, a esquerda está aderindo. Eu vejo os supostos candidatos à presidência da República acenando para o capital financeiro. Um diz que não pode emitir dinheiro que é inflacionário, e você sabe que não é, numa recessão, a emissão é importante e é necessária. O outro diz que o Banco Central tem que ficar independente. E o Banco Central independente não precisa de governo, não precisava nem de Guedes, nem de nada. O Banco Central independente administra o Brasil. Então, o que eu vejo é que a esquerda brasileira, a dita esquerda brasileira, suposta esquerda brasileira, está no tokenismo, né? Como chamava o Martin Luther King, que é uma posição de direita, um liberalismo
um liberalismo que acena com simbolismos, não mais que simbolismos, para os trabalhadores em geral, para o povo mais pobre. E nós estamos vendo que, na verdade, o que não tem no Brasil é oposição. Agora, o que está derrotando essa gente é a realidade da inviabilidade dessa proposta liberal que fracassou no mundo inteiro. Nós precisamos de uma nova proposta no Brasil, mas nós estamos ocultando tudo. Vocês me convidaram para falar sobre o Banestado e a CC5. Esta é a raiz de toda a ladruagem no Brasil. Foi como foi lavado o dinheiro das privatizações do Fernando Henrique lá atrás. Mas isso ninguém quer mexer. Eles dizem que isso tudo é uma suposição. O meu amigo Zé diz que é lenda urbana. Lenda urbana foi o início do roubo do Brasil, narcotráfico, tráfico de armas e as comissões das privatizações na época do Fernando Henrique. Então, você veja, nós estamos sem uma crítica aprofundada da situação em que vivemos e sem uma proposta de superação. Agora, o desastre está avançando. O coronavírus acelerou a velocidade do desastre. De janeiro a março, 1,5% sem coronavírus, já tínhamos perdido do produto interno bruto. Então, nós estamos sem uma voz real de oposição e todo mundo querendo se acomodar. Eu vejo lá, o Dino propõe uma aliança ampla com o Bolsonaro para retomar o emprego. É claro que ele sabia que o Bolsonaro não queria aliança nenhuma com ele, que o jogo era o jogo da liberalização, mas eu leio isso como? É o Dino acenando para o eleitorado do Bolsonaro, que estará decepcionado com o fracasso do seu governo, e dizendo o seguinte: olha, eu não era contra o candidato de vocês, eu tentei ajudar. Ele quer herdar a decepção do desastre. O Ciro, por outro lado, quer herdar a decepção com o PT, com a corrupção que abalou a estrutura da República, que não era, evidentemente, só do PT, mas era também do PT, parcialmente. Tem gente muito boa também, você sabe disso. Eu sei, a minha posição, inclusive, no impeachment revela a minha prática, é a prática, é o critério da verdade, eu ajo como eu acredito. Então, nós estamos sem horizonte, mas a ocultação das revelações da CC5 é uma coisa bárbara. Isso mostra um acordo, uma frente ampla entre o capital e os esquerdistas ou liberais tokenistas, que não tem nada a ver com o povo, mas tem projeto de poder. Vamos falar, então, senador, da questão da CC5. O senhor deu uma entrevista para a Associação dos Engenheiros da Petrobras falando disso. Por que isso é crucial hoje para o Brasil? E o tamanho desse escândalo? Quem que está nele? Quem faz parte dessa lista? E por que ela está sendo abafada, na sua opinião, senador? Bom, eu fiz a denúncia da CC5. Eu sucedi o Álvaro Dias aqui no governo do Paraná e, de repente, o presidente do Banestado me disse que estava em Foz do Iguaçu e que tinha constatado a saída de quantias fantásticas em dólar, em reais, pela CC5, Carta Circular número 5, que era uma autorização do Banco Central para que brasileiros não residentes mandassem dinheiro para o exterior. E ele notou que eram laranjas que mandavam em boa parte. Até o dono da barraca de cachorro-quente, que trabalhava na frente do Banco do Estado, era um dos emissários de remetentes de dinheiro para o exterior. Eu determinei que o presidente do banco fizesse uma denúncia, ele fez ao Ministério Público, à Polícia Federal, isso começou, e puseram o Castilho nessa investigação, o delegado Castilho. Ele foi para Nova York procurando o destino do dinheiro. Porque quando você manda através de um laranja, ninguém sabe quem mandou, mas esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E quem recebeu o dinheiro lá revela quem é o laranja e qual é o tipo de negócio. Ele aprofundou isso, ele se valeu do artifício, convencendo o Ministério Público norte-americano, em Nova York, e a Polícia Federal, que esse dinheiro podia estar sendo enviado por terroristas para atos de terrorismo nos Estados Unidos. E eles foram atrás do destino. Mas quando ele estava para receber esse material, ele foi trazido de volta para o Brasil pelo Márcio Tomás Bastos, que, por sinal, tinha mandado o dinheiro para fora também, mas mandou em nome dele. Então, teríamos aí, quando muito, um crime fiscal. E ele, posteriormente, pagou o fisco o que devia.
Pois muito bem. E determinaram que se investigasse aqui no Brasil quem eram os doleiros que estavam esperando isso e quem eram os laranjas e não investigassem mais o destino. Ora, eu tenho uma convicção tão forte quanto as convicções do Deltan Dallagnol a respeito da corrupção no Brasil, de que esse CC5 serviu para mandar para fora as comissões da canalha que viabilizou a privatização do país no governo do Fernando Henrique Cardoso. E, além disso, narcotráfico, tráfico de armas, superfaturamento de obras públicas nos municípios, essa prática corrupta que tomou conta da política do Brasil. Então, eles conseguiram bloquear isso. E, naquele mesmo período, o Fernando Henrique assinou o Consenso de Washington. Então, se fez uma frente ampla e um acordo no Brasil. Não se acusa mais o Fernando Henrique. Lembra do Intercept que revelou o diálogo do Moro com os promotores? Não vão mexer no Fernando Henrique. Não mexam. Não vamos me lembrar pelo amor de Deus. Então, era um grande jogo para ocultar esse processo de privatização do país, que era do interesse geopolítico dos Estados Unidos. Agora, como esses crimes não prescreveram, porque esse dinheiro só prescreveria quando ele fosse encontrado, eles estão desesperados e não querem revelar esse processo. E a outra coisa maluca são os tais dados da Odebrecht, que estavam na Suíça, naquela operação de corrupção no mundo. A Lava Jato utilizou esses dados como quis, acusou quem quis. Eu não vou dizer para você que não tinha corrupto na esquerda brasileira. Tinha o suficiente para me colocar na oposição à política do Meirelles, do Joaquim Levy, dessa gente toda, enquanto senador do Paraná, pelo Paraná. Mas não há dúvida alguma que eles fizeram o acordão e que esses documentos da Odebrecht na Suíça, se comparados com os documentos da Odebrecht usados pelos procuradores da Lava Jato e pelo Moro, vão mostrar, eu acreditei convicção nisso também, que eles acusaram quem quiseram. O interesse era este, era entregar o Brasil ao liberalismo, tirar os direitos dos trabalhadores, aposentadoria e tudo mais, vender empresas públicas e nos transformar numa potência de segunda categoria, uma espécie de Estado associado aos Estados Unidos. E é isso que se evita hoje. O Lula, no dia 9 do mês passado, pediu esses documentos na Suíça. Agora, por que só no dia 9 do mês passado? Então, dizem alguns apedeutas da nossa esquerda brasileira, não, mas o Supremo já liberou os documentos da Odebrecht para o Lula. Os documentos que a Lava Jato juntou no processo do Lula. Eu quero ver os originais. Daí nós teremos a comparação. Quem está nos originais? Eu já vi notícia nos jornais que entre os dados contidos no documento enviado para o Supremo tinham 106 juízes. Vi isso no Jornal do Brasil, no Estadão, na Folha. Até o Rômulo Maia andou publicando essas notícias antigas. E eles dizem, então, que estava completo, que não precisa comparar. Precisa comparar, sim, para a gente ter consciência do que aconteceu e qual foi a motivação desse jogo maluco de condenar ladrões, e eu acho que muitos ladrões foram condenados, nacionalistas e ligados com certa identificação popular, sensibilidade social, e entregar para esses atletas que se reuniram com o Bolsonaro ontem, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Guedes e tal, para dizer que não vão mexer no teto de gasto e só vão gastar muito bem. Ou seja, vão gastar com a mídia que faz a propaganda do liberalismo econômico. E nesse pacote aí, a Globo e tudo isso, bate no Bolsonaro e elogia o Guedes. Nós estamos na mão dos golpistas, os nacionais. E essa burguesia brasileira não percebeu ainda que ela vai ser golpeada junto. Há uma permissão para a venda de terras no Brasil, para fundos de pensão e capital estrangeiro. Daqui a pouco nós seremos todos uma espécie de semi-escravizados, das plantations, como existia na África na época que a Inglaterra entrou lá. E quando saíram, não sobrou nada, só miséria. Senador, por que o Zé Dirceu diz que essa lista VIP da Odebrecht é lenda urbana? Eu acho que é uma pergunta que devia ser feita diretamente ao Zé Dirceu, não a mim.
Na sua opinião, por quê? Não sei. Não sei. Eu acho que essa lista, que parece que, em parte, está no Senado, que eram 155 bilhões de dólares que tinham sido mandados para fora, estava em documentos que o Vladimir Aras e alguns parlamentares foram buscar, até tem um parlamentar, doutor Hélio, que eu não conheço, que já disse que estava lá quando recebeu os documentos. Ela não foi... Ela não foi... né? Ela não foi revelada para a própria comissão da CPI e não foi anexada aos documentos que o Moro mandou para o Supremo. Tudo indica que estamos diante de, como diria o Naine, como chamava o nosso Dallagnol, de uma maracutaia safada para criminalizar um partido popular que não era perfeito, que errou muito, acertou por tantas outras vezes, e entregar o Brasil ao liberalismo econômico. Perfeito. Zambardini, temos superchats aí? Temos sim superchats e manifestações aqui dos leitores, muita gente se manifestando, a gente agradece aqui por todos os comentários e superchats. Deixa eu ver aqui. O Leandro Moura mandou, o senador Requião, um áudio da sessão que deu o golpe do Jango, já falei isso daqui no começo da live. A Maria José chamou o Requião de grande guerreiro. Luciano Guimarães, bom dia, sou do Rio de Janeiro, mas tenho família no maior assentamento do Brasil, em Quedas do Iguaçu. Manda um abraço para o MST, senador. Joseph Müller mandou para a gente, enquanto não sou membro, aqui vai um superchat. Super obrigado, Joseph. Para você se tornar membro, está aqui embaixo na descrição como você se torna. Vilma Pasqualina mandou para a gente, olá, Requião, até onde irá o desmonte da Caixa e suas consequências? Luciana Zero mandou para a gente, Pedro, passa a receita do chá de samambaia, tem uma linda. O pessoal já quer alucinógenos aqui, Kiko. Deixa eu ver aqui mais comentários do pessoal. Guilherme Ferraz mandou pra gente, parabéns, DCM, por trazer esse tema, tranquilo. Denise Tessuto mandou pra gente, vejo suas opiniões muito fortes e suas cobranças da esquerda são corretíssimas, porém gostaria de saber como pode cobrar de outros quando continua afiliado ao partido que muito mal fez ao povo. Leila Matos mandou pra gente, qual o interesse da esquerda... Pedro Zambada, deixa eu te interromper aí. Manda esse sujeito que perguntou me explicar como é que ele pode ficar filiado ao partido do Palocci. Vão a merda com essa visão idiota. Eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná, fui eu que ajudei a fundar o PMDB aqui, e sou oposição a essa gente com toda clareza. A prática é o critério da verdade. Olha a minha prática, como é que foram meus votos no Senado. Agora, esse pessoal pensa que política e simpatia partidária é tarefa de torcida de futebol. Tipo time, né, Requião? Você vai trocando camiseta. Tá uma merda. O PMDB está uma merda. O Baleia Rossi é a base de apoio do Bolsonaro no Congresso Nacional e tudo mais. Mas eu vejo que nós estamos, com todos os partidos, perdendo o foco. O foco é o capital financeiro, o poder dos bancos, o controle do Banco Central, e ficam torcendo. O professor é extraordinário. Claro que o nosso Haddad é um cara bacana, foi um baita ministro da Educação, mas as teses econômicas estão erradas e o pessoal precisa começar a raciocinar. E me irrita esse tipo de asneira que você me narrou agora por parte do ouvinte. Tá certo. Troféu Calma-Longa para o Requião, hein, Pedrão? Requião, agora, de maneira prática, como combater essa agenda econômica que você está falando e ganhar voto? Como é que isso pode reverter em um debate tão aprofundado como o que você está propondo, reverter em voto para a esquerda, para simplificar? Bem, eu iniciaria te dando um conselho, que eu já falei com vocês sobre isso. Compre e leia Os Engenheiros do Caos. Um livro do italiano chama-se Giuliano da Empoli. Ele faz a análise da utilização dos fake news, da guerra híbrida, na Itália, com o Pepe Grillo, na Hungria, com o Erdogan, com o Trump nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Como é que eles usam isso? Então, na verdade, para ganhar voto hoje, a conversa sofisticada sobre a economia no quadro do liberalismo econômico, essa economia financeira, essa tapeação toda, inclusive eu
observava agora, vocês utilizam muitas palavras em inglês, crowdfunding. Quem sabe o que é essa porra de crowdfunding? Eu não falo inglês. Não é? Eu acho que a gente tinha que sair desse quadrado e ver que, na verdade, hoje, politicamente, como é que as coisas se dão. O povo que votou no Lula elegeu o Fernando Henrique e elegeu o Collor. É o mesmo povo, decepcionado com os fracassos dos governos que eles esperavam muito. Decepcionados com o fracasso final do governo da Dilma, cedendo ao capital financeiro. Meirelles. O que é o Meirelles? Qual é a diferença do Meirelles e do Guedes? É de velocidade. É a diferença entre o Fittipaldi e o Rubinho Barrichello. Correm na mesma pista, mas um é mais rápido que o outro. Então, nós temos que entender que hoje você ganha voto com a criminalização dos fracassados. É assim que isso aconteceu. Na verdade, de uma forma bem crua, você transforma a decepção em ódio contra os fracassados. Nós temos que demonizar esta gente que demoniza a vida do povo. Agora, tem que ter um projeto nacional atrás disso. Só que não pode ser um projeto de grande sofisticação. É um projeto que não pode ter crowdfunding. É um projeto que tem que ser nacionalista, popular e democrático. É um projeto que tem que tirar o poder do Banco Central da mão dos banqueiros. É um projeto que tem que restabelecer a democracia para que os partidos se manifestem. E, através do escrutínio popular sucessivo, se vá construindo um novo modelo de vida para o Brasil, porque o processo civilizatório brasileiro foi interrompido com esse golpe bolsonarista da direita da geopolítica norte-americana. Então, é por aí. Mas o pessoal ou fica brincando de agredir o Bolsonaro sem se fixar no foco, que é o domínio do capital financeiro. Olha, se não querem me ouvir, ouçam o Papa Francisco, que faz a crítica ao domínio do capital no mundo com muito mais veemência, força e os conhecimentos da igreja através dos séculos do que eu. O capital financeiro é o mamon. E mamon, em hebraico, é dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir à pátria e ao dinheiro. O Brasil é o dinheiro. E nós estamos nos subordinando nisso. Então, o que eu vejo é que, ao invés de apresentarem projetos, de certa forma, os pretensos candidatos à presidência da República hoje combatem as figuras, não combatem as causas e tentam ser simpáticos ao liberalismo econômico. É o tal liberalismo tokenista, com acenos simbólicos para o proletariado. Um pouco mais de seriedade, vamos pensar mais no Brasil. Nós temos que construir um projeto nacional viável que levasse à democratização, ao emprego, salário decente, à recuperação do valor do trabalho no país. E nós estamos perdidos nisso. E o instrumento que nós temos é esse que nós estamos usando aqui, tentando abrir as cabeças, colocar ideias. E com isso seremos criticados, não vamos acertar sempre também, não temos essa pretensão, mas estamos provocando uma reflexão sobre as causas verdadeiras da desgraça do liberalismo econômico no Brasil e no mundo. Se não fosse o Guedes, seria outro Guedes. Sempre vai ter um preposto, um mandalete, como diria o nosso velho Brizola, a trabalhar contra o Brasil. Vocês viram agora aí, o Guedes está desmoralizado. A direita está saindo. Olha, nós financiamos isso tudo, mas onde é que está a reforma administrativa, a reforma tributária? Onde é que está a escravização definitiva que desejávamos para os trabalhadores brasileiros? Então nós vamos embora. Mas daí reúne o Bolsonaro, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, dizendo que não, nós vamos garantir isso aí. O Brasil está à beira de uma crise enorme. Nós vamos ter, de novo, a manifestação clara da desesperança do povo se opondo ao governo que está mandando agora. Nós precisamos ter uma proposta viável, moderada, democrática e soberana para que o povo brasileiro recupere a esperança no trabalho e no país. Orgulho de ser brasileiro. Senão, nós vamos cair no caos, porque o caos está aí, está chegando o caos, tenho insistido nisso. Aquele caos anterior ao governo do Lula, de assalto de armazéns, de fazendas, à procura de comida. E daí, de novo, o que pode acontecer?
um governo mais à direita ainda, ou um governo mais à esquerda, que não vão se sustentar, porque pela direita e o liberalismo é absolutamente impossível de ser consolidado no mundo, e pela esquerda vão a propostas extremamente idealistas também não se sustentam, porque o mundo tem mudado muito. Precisamos de uma proposta nacional. Não é a proposta norte-americana e muito menos a proposta da China e da Rússia. É uma proposta brasileira para o Brasil. E um combate firme à corrupção. O silêncio em relação aos documentos da Odebrecht na Suíça e o silêncio a respeito da CC5, do Banestado e outros bancos é uma demonstração clara de que eles não querem mudar nada e fizeram a tal frente ampla. Então, a nossa frente ampla tem que ter um foco. O foco é o domínio do capital financeiro, a valorização do trabalho e a soberania do país e a democracia, para que a gente possa, na grande discussão nacional, irmos discutindo isso tudo. E a democratização da imprensa, né? Eu vejo os nossos companheiros de esquerda aplaudindo a Rede Globo e outros perguntando por que a Rede Globo não convida o Lula para fazer uma palestra. Ora, estão brincando com o quê, meu Deus? Eu também acho isso patético mesmo, querendo biscoito da Rede Globo. Acho muito triste também. Pedro, temos mais superchats aí, né? Temos mais superchats. O pessoal está muito feliz aqui com o Requião. Superchat. São contribuições, Requião. Eles ajudam o canal e participam da nossa conversa. São as pessoas perguntando diretamente para você. Falam muito inglês. Nós aqui do Paraná não entendemos inglês. Doação, Requião. Você deve estar fazendo um comercial para Nova York, para Miami. O Dallagnol entende inglês. Bacana deve ser isso, hein? Ou então, a gente pode rebatizar de super chatos, né? Super chato. Mas não é verdade, porque os leitores são maravilhosos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a galera se manifestando. Obrigado a todo mundo pelas contribuições. Deixa eu ver aqui. Tem um superchat mais antigo aqui que mandaram para a gente. A Luciano Guimarães mandou para a gente. Bom dia, sou do Rio de Janeiro, mas tenho família ao redor. A família no maior assentamento do Brasil, em Quedas do Iguaçu. Manda um abraço para o MST, senador. Requião? Pedro Zambarda, eu mando mais do que abraço para o MST. Quando eu estava no governo, eu declarei publicamente o horror da esquerda tokenista e da direita brasileira, que o MST era uma dádiva de Deus. Por que eu fiz esse raciocínio? Porque antes do governo Lula, antes dessas concessões mesmo que simbólicas para a população mais pobre, a miséria estava fantástica no Brasil. Fantástica. E ela levava à violência, ao assalto de armazéns, de fazendas por comida. O MST organizou essa população. E no momento que essa população se organizava, ao invés de assaltar um armazém, ela reivindicava alguns direitos, a moradia, a alimentação, a saúde. E essa reivindicação, através do MST, era negociada com o Estado brasileiro. Então, a violência se transformava numa negociação, desaparecia e algum ganho para essas populações marginalizadas no Brasil. Nós vamos voltar de novo a essa situação. A marginalização desesperada, ao sabor e à disposição dos demagogos de direita ou de esquerda. Eu não gostaria de que isso acontecesse. E o Zé Neto, eu não estou com raiva do inglês, não. Eu só estou achando que a língua inglesa não é tão divulgada no Brasil. Eu, desgraçadamente, menino ainda, fui colocado pela orelha no curso de inglês das instituições inglesas no Brasil, o Interamericano e depois tudo mais. Mas isso não aconteceu com todo mundo. É um problema de comunicação. Se tivesse um termo para substituir por superchat, a gente estaria usando aqui, viu, senador? Não é uma questão que a gente gosta de... Não, esse é o que menos me incomoda. Eu fiquei impressionado com o crowdfunding. Gente, financiamento coletivo, vamos amar mais o português, né, Kiko? Vamos lá, Pedrão, o que mais você tem aí de pergunta para o nosso senador? Chamar o senador? Aldo Rabeiro para fazer essas modificações para vocês. Boa. Lembra do famoso discurso dele? Lembro. Clássico. E aí? Diga lá, Pedro, superchat.
Guilherme Ferraz mandou para a gente. Parabéns ao DCM por trazer esse tema. Denise Tessuto, vejo opiniões muito fortes e suas cobranças da esquerda são corretíssimas. A Leila Matos também comentou com a gente. Maria José Fraga. Lula não divulgar a lista suíça será decepção. Renato Trabalhista quer que o Requião fale mais sobre o Banestado. Ricardo da Silva. Quem gosta de criticar tem que saber ouvir críticas na opinião dele. Leila Matos falando aqui, usar a denominação Partido do Palocci para um militante petista é muita desonestidade intelectual para um PMDBista. Vamos combinar, né? Carlos outro Alberto... imbecil, Zambarda, outro imbecil. Eu simplesmente respondi ao idiota que estranhou eu estar no PMDB ainda, onde eu sou filiado número 1, a um partido que eu me oponho na prática, porque disse que o PMDB... como é que o Requião, que está no PMDB, pode falar mal do Bolsonaro? Esse cara é um imbecil. Aliás, é isso que acontece com a internet. Os imbecis tomam conta da mídia, não é? E eu falei no Palocci e eu jamais confundi o PT com o Palocci. O PT, para mim, é um partido necessário, é o único que tem identidade com a população, que é capaz de entender o sofrimento e sofrer o sofrimento do povo. E, ao mesmo tempo, ter quadro para transformar isso em propostas políticas. Claro que tem bandido. E o cara que me faz esse tipo de crítica está fazendo uma defesa absoluta do PT, o que é pura e absoluta idiotice. Muito bem. Requião, vamos falar um pouquinho do Banestado e o papel do Moro no Banestado. Explica um pouquinho para as pessoas como é que o Banestado fez o Moro aparecer, o que deu isso e como é que na sequência, ele foi parar na Lava Jato, por favor. O Moro passou a ser o juiz que ia mexer nesse processo. Mas depois isso foi trazido para a Justiça Estadual também. Você sabe que a confissão do Youssef desapareceu do cartório aqui em Curitiba? Simplesmente sumiu. Olha só, que loucura. A confissão. E nunca foi homologada pelo Judiciário. E o Moro não teve... Na questão da CC5, a mesma energia que ele teve na Lava Jato. Não é? Ele deixou aquilo meio de lado. Como é que os documentos de Nova York não foram juntados no processo judicial e na CPI? Eu acho que o Moro começou... Eu me entusiasmei muito com o Moro no começo, viu? Eu estava indignado com a corrupção. Essa corrupção do Palocci, dessa gente toda que os companheiros imbecis aí se referem a tentar me fazer uma crítica. Nunca suportei o Palocci. Nunca suportei. Eu apoiei o governo do Lula nas políticas compensatórias, no levantamento do salário mínimo, a integração do trabalhador no mercado de trabalho, no mercado de consumo, comer 3 vezes por dia, andar de avião. Tudo isso que vocês sabem. Foi uma coisa positiva que vai marcar a história do Brasil. Mas eu nunca suportei a corrupção. Por isso que eu estou cobrando hoje que se aprofunde de uma vez a CC5. E o Moro foi frouxo, foi fraco, foi débil nesse processo. Não foi o Moro que nós conhecemos. Até porque ele não tinha, para agir contra os ladrões, apoio da Globo. Porque, segundo a gente vê das notícias que vazam desse processo, e uns famosos livros que o Rômulo Maia publicou e que é de autoria do Antônio Celso III, um promotor porreta, bacana, para você ver também que não existe só bandido no Ministério Público, o Celso III, a Globo estava usando aquilo para mandar dinheiro para fora, para paraísos fiscais e tudo mais. Então, era a raiz da corrupção brasileira, o domínio econômico das elites. E o Moro jogou esse jogo. Agora, entrou na Lava Jato porque ele teve o apoio desses ladrões do Brasil, usaram a CC5, que abusaram do esquema da Odebrecht. Ele teve o apoio, porque se tratava de acabar com as propriedades estatais e com o processo civilizatório brasileiro. O Moro foi seduzido por isso, contratado por isso, sei lá o quê. Mas eu repito sempre, vou repetir de novo. Quando o Moro visitou a CIA com o Bolsonaro em Nova York, o seu celular entrou em sintonia automática com o Wi-Fi da CIA. É uma lenda urbana. Me permita utilizar essa categoria o nosso Zé Dirceu. Requião, o pessoal está cobrando aqui que a gente fala sobre um assunto que é legal mesmo, que é o Dario Messer. O Dario Messer virou manchete ontem por conta de uma delação premiada, ali que ele se compromete a devolver 1 bilhão na justiça. Isso, evidentemente, que ficou
na conta da Lava Jato. Puxa, que coisa incrível, o sujeito roubou 1 bilhão e vai devolver 1 bilhão. O buraco, no entanto, é muito mais embaixo, certo? Esse cara ficou esse tempo todo à vontade, a Lava Jato não mexeu com ele, e aí ele resolveu fazer essa delação e devolver 1 bi, pelo menos isso é o que está sendo dito, né? Isso é o que está público. Não é nada. Uhum. Fala um pouco sobre isso. O Dario Messi era intocável na Lava Jato. Ele e o Fernando Henrique das privatizações. E por que, na sua opinião? Entregar, se a Lava Jato fosse séria, se o Moro tivesse sido inflexível na condução desse processo, era o nome dos caras que mandaram. Não é devolver o que ele ganhou, a participação dele no transporte do dinheiro dos ladrões para os Estados Unidos. É entregar quem mandou dinheiro, para onde foi o dinheiro, para o Brasil poder ir atrás. Você sabe que esse dinheiro ia para as Ilhas Caimã, para os paraísos fiscais, e voltava como investimento estrangeiro para o Brasil, até comprando empresas públicas. Olha então, só. Essa jogada com o Messer está escondendo o grande roubo dessa elite financista do Brasil. É uma tapeação a mais. Quando eu vejo o acordo para ele devolver 1 bilhão, estão pedindo para ele não devolver porra nenhuma. Porque o que ele tem que entregar é quem mandou o dinheiro. De onde é que vinha esse roubo? Quem são os ladrões originais do Brasil? Os ladrões raiz, os que dominam esse país há muito tempo. Agora, eu vejo também com tristeza o pessoal ruralista e tudo mais apoiando essa bobajada toda. Eles não perceberam que eles serão vítimas disso também. Vão perder suas terras para conglomerados norte-americanos, vão estar na mão das trades que financiam as plantações, ficam com tudo, depois vão alimentar gado do mundo inteiro e vai faltar comida no Brasil. Eles estão produzindo uma crise de proporções inimagináveis, porque o nosso povo não é carneiro. Depois de ter conhecido a CLT do Getúlio Vargas, o que eles querem é acabar com o período do Getúlio Vargas. Lembra o Fernando Henrique dizendo que tinha que acabar? Acabar com todas as concessões trabalhistas do período getulista. Eles querem um país totalmente escravizado, um povo de baixa instrução, mal pago, trabalhando desesperadamente pela subsistência e dominado pelos donos do capital financeiro. É esta reação que tem que haver. Você vê isso claramente nos candidatos à presidência da República? Eu não vejo. Eu vejo uma tentativa continuada de conciliação. Perfeito. Pedro Zambada, você tem aí superchat, meu caro? Tenho mais superchats aqui, manifestações dos nossos leitores. Carlos Alberto Campos Lima, senador, não subestime os pequenos escândalos, são os que o povo entende. Obrigado pela sua luta. Maria Salete Costa, sou petista, mas concordo com o Requião. Frederico Mobley, perfeito, Requião. Deixa eu ver aqui mais superchats, mais manifestações aqui dos leitores. Pessoal, peço que vocês também contribuam se tornando membros aqui do canal, que é necessário aqui para nossa existência. Frederico Morbel está falando, já foi falado do frango brasileiro com corona? Rogério Netablião, o golpe foi pelo teto de gastos e pela entrega da soberania. Ontem os doadores do golpe foram cobrar a conta. Maia Alcolumbre, Febraban, a turma da Frente pela Democracia no colo do Bolsonaro. Vilma Pasqualina, a privatização da Caixa sinaliza que não haverá mais nenhum programa social, habitacional e educacional. Verônica Fabrini mandou uma contribuição para a gente. Luciano Guimarães é a famosa vaquinha, tá endossando aqui o Requião aportuguesando as expressões. E a Luciana Zero, o DCM tem que fazer uma sale, qual é que é? De superchat, ter serviço de delivery e depois fazer uma garden party, tá, Kiko? Eu poderia falar sobre o Dario Messer, Cláudio Cavendish, aí vai um troquinho quase incorpóreo para nossa luta. Obrigado, Cláudio. Troquinho não, toda a contribuição ajuda, né, Kiko? É isso mesmo. É isso, Pedro? É isso, são esses superchats por enquanto. Tá. Hoje o Dr. Dallagnol fez
um artigo, está publicado no Globo, em que ele se defende, enfim, das acusações que está sofrendo. Eu vou ler só o começo, porque é bastante revelador, mas ele diz assim: membros do Conselho Nacional do Ministério Público planejam me afastar compulsoriamente da Lava Jato na próxima terça-feira, segundo notícias da imprensa, alegando que o interesse público recomendaria a minha remoção. O que está em jogo nesse caso é a garantia da sociedade que promotores e procuradores possam atuar contra interesses de poderosos sem correr o risco de retaliação pessoal. A independência do próprio Ministério Público. Foi para esse tipo de situação que a Constituição Federal estabeleceu garantia como inamovibilidade, independência funcional e promotor natural. Ele diz assim: eventuais equívocos da operação não significam que os procuradores praticaram ilícitos, pois é natural a divergência na interpretação de fatos e da lei. Para além de divergências naturais no sistema de justiça, jamais foram reconhecidas faltas disciplinares da condução das investigações e processos. Bom, o Januário Paludo está sendo acusado de receber propina, o Dallagnol tem um monte de ilegalidades ligadas a ele, a gente viu esses vazamentos todos do Intercept. O que o senhor acha dessa declaração do Dallagnol aqui, senador, de que os equívocos da operação não significam que os procuradores praticaram ilícitos? E o senhor acha que o Dallagnol precisa sair da Lava Jato? Eu acho que o Dallagnol tinha que sair do Ministério Público. O que ele está pedindo é indulgência plenária. Ele quer ser o Torquemada com indulgência plenária. A Intercept mostrou que eles utilizaram ideologicamente as suas prerrogativas funcionais. Veja, quem está dizendo isso para vocês é quem foi, equivocadamente, no primeiro mandato de senador, o defensor das prerrogativas do Ministério Público. O meu gabinete era uma espécie de central de defesa das prerrogativas no primeiro mandato no Senado. Me equivoquei. Esse pessoal não é santo, eles têm a mesma base genética dos deputados, dos juízes, dos senadores, dos vereadores, do povo brasileiro. Eles utilizaram aquilo ideologicamente no seu próprio interesse. Estavam tentando fazer uma espécie de uma organização corporativa, e o corporativismo nada mais é do que a manifestação coletiva do individualismo. Eles querem poder. Eles querem, com essa história de divergência na interpretação, cometer todos os crimes com a garantia da indulgência plenária. Eu me entusiasmei com essa gente no começo, mas foi um equívoco meu. Eu aqui peço desculpas pela minha atuação no plenário, no Senado da República. Nós não podíamos ter dado esse poder. Eles têm que responder, eles não querem responder a nada. O que eles fizeram comigo aqui no Paraná, dizendo que o meu governo tinha sido também objeto da corrupção do roubo do pedágio. Isso era multiplicado no Estadão, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, nas rádios do Paraná inteiro, sem uma acusação, quando eu fui o combatente. E eu quero repetir mais uma vez, já falei no programa de vocês, todas as ações que eu contestei para acabar com o roubo do pedágio tiveram a participação do Ministério Público Federal e Estadual, apoiando os bandidos concessionários contra os interesses públicos que o Estado defendia. Então, você quer que eu acredite nessa gente? Não é possível acreditar. Nós vamos muito mal nesse jogo todo. Muito, muito, muito mal. Eles estão no jogo do liberalismo econômico. Agora, o que é que eles ganham com isso? Olha o salário deles. Olha o que ganhou o Dallagnol com essas conferências para a FX e empresas ligadas a bancos e financeiras. Será que há divergência de interpretação? Também para isso é um roubo claro e simples. Estão a serviço do capital financeiro. E precisam ser contidos. Agora, indulgência plenária, por quê? Por que eles podem? Foi o meu problema na lei de abuso de autoridade. Eu já disse a vocês que eu discuti essa lei, inclusive, com o Sérgio Moro. Ele estava de acordo com tudo. Só que, no fim, ele veio lá e queria um artigo que abria a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, ele dizia o seguinte: a lei pode dizer que é branco, mas se o juiz disser que é preto, tudo bem. Eles queriam não respeitar a lei. E é isso que eles querem. E no momento que não respeitam a lei,
eles estão criando um instrumento judicial que obedece à convicção pessoal e ideológica de cada juiz, de cada promotor. Isso não é possível, não é sustentável. Portanto, a minha opinião sincera é rua para o Dallagnol, não só da Lava Jato, e de todos os outros, que inclusive utilizaram a imprensa para tentar desmoralizar o meu governo no Paraná. Fui governador 3 vezes. E esses caras ficaram plantando notícias frias de corrupção, que nunca existiu, quando, na verdade, eu via a corrupção nas suas atitudes, nas suas manifestações em processo. Precisa Senador, pôr um freio nisso. O país não pode viver na mão dessa gente. O Dallagnol não é diferente do Rodrigo Maia, nem do Tiririca. Com a diferença, hein, sejamos justos, de que o Rodrigo Maia e o Tiririca foram eleitos. O Dallagnol não. Certo? Acho que é pior ainda, não é não? Exatamente. Não é diferente do Roberto Jefferson, que agora é o aliado deles. Você veja bem, agora eles acham que o governo do Bolsonaro é corrupto, mas não foram eles que apoiaram o governo do Bolsonaro? Não votaram no Bolsonaro? Com todas as informações que tinham da história do Bolsonaro, da sua exclusão do exército, da sua loucura quando tenente, né? Ele é capitão porque ele foi reformado e os militares sobem um posto na patente na reforma. Então, o problema é esse, tem que obedecer à lei, sim, tem que ser punidos. E não é raiva pessoal, é punidos para exemplo do país. Eles não são geneticamente diferentes de ninguém. Eu acho até que podem ser até primos próximos do Roberto Jefferson, do Bolsonaro, do Dudu, do Carluxo. Então, que história é essa? Estarem acima do bem e do mal, acima da lei, excluindo pessoas, infamando, transformando um munus público num instrumento de agressão partidária e política. Não é possível. Agora, eu, para surpresa de vocês, eu digo que prestaram um serviço num determinado momento, que foi mostrar essa corrupção endêmica da política brasileira. Mas hoje eu estou aqui com vocês, levantando a minha voz, me indignando contra a corrupção, e eles estão aí com o Bolsonaro. E com o Bolsonaro concordando com a venda da Petrobras, com a venda da Caixa Econômica Federal. E a gente tem que entender esse processo por inteiro, holisticamente. Eu digo que o PT é indispensável para a política brasileira. Daí o imbecil diz que como é que eu estou no PMDB, que o PMDB tem o Temer. É duro ter que aguentar essa salidade, esse comportamento de torcida de futebol. Palocci, eu combati esse Palocci desde o primeiro dia. Estava lá. Era o sucessor do Lula. Assim entendiam os petistas. Agora, não nos venham de borzeguins ao leito. Vamos tentar aproveitar esse momento e entender a política brasileira. E se nós conseguíssemos um projeto que devolvesse ao Brasil a esperança, que fosse amplo o suficiente para trazer esses 70% que se opõem a essa barbaridade. Democrático, estabelecimento da democracia. Estabelecimento da comunicação, não digo restabelecimento, estabelecimento da comunicação democrática no Brasil. Valorização do trabalho e geração de emprego. E garantia da soberania nacional. Nós estávamos num bom caminho, um projeto meio eficiente, que não radicalize. Eu não proponho o fim dos bancos privados. Eu proponho a disciplina do Banco Central, submetido a uma proposta nacional para o crescimento e desenvolvimento do Brasil e a valorização dos trabalhadores no país. Eu proponho um projeto de felicidade para o povo. Não essa escravização estúpida que está ocorrendo. E eles não raciocinam fora da caixinha. Eles raciocinam dentro do sistema. Isso é o tanquenismo. Não. O liberalismo econômico está estabelecido, o poder está na mão de meia dúzia de pessoas. Vamos fazer algumas concessões simbólicas ao trabalhador para que ele não se revolte. Não é isso. Eu quero que o trabalhador tenha oportunidade de estudar, de botar seus filhos numa universidade. O Lula foi porreta nisso, fracassou com a aliança que fez com o capital financeiro. O lulismo, chamado lulopetismo, que é uma frase cunhada para desmoralizá-lo, e eu não concordo com isso,
foi a social-democracia tupiniquim, aliança com os banqueiros e favores à população. Mas ela mudou a vida do brasileiro. Nós não vamos aceitar voltar atrás mais. Esse período do Lula foi um período maravilhoso na história do Brasil. Mas o Fernando Henrique já dizia que tinha que acabar com o getulismo, com o trabalhismo, que era a consideração da população pobre nas políticas de governo. Fernando Henrique é a raiz disso tudo. E a CC5, investigada, pode mostrar para onde foi o dinheiro das suas privatizações. Não é possível que a gente não entenda isso. Mas não confundam a minha crítica à desvalorização, ao respeito e à necessidade que eu vejo do PT se reafirmar. Mas tem que perder essa visão tokenista, esse liberalismo safado, essa produção da USP, que não consegue enxergar o Brasil como uma possibilidade de um país soberano, de um processo civilizatório diferenciado. Então, não concordo com a submissão à Rússia e à China e não concordo com a submissão aos Estados Unidos. Nós temos que ter uma posição independente. Países não têm amigos, têm interesses. A China cuida de 1,5 bilhão de habitantes. Ela tem que ter isso à frente de qualquer política sua. Se ela conseguir uma vantagem econômica no Brasil, ela vai usar, não quer saber se tem ditadura ou não tem ditadura aqui. Aliás, ela se caracteriza por não ter se metido na vida dos outros países nas últimas décadas, quando os Estados Unidos fez o contrário, investindo 300 trilhões de dólares nas suas forças armadas para dominar as gerações de energia e a produção de minérios estratégicos no mundo. Mas descurou com a sua estrutura interna. A miséria nos Estados Unidos, aquela área que eu conheço bem, do Golfo do México, é o Nordeste brasileiro, isso não aparece em lugar nenhum. Uma pobreza tremenda, uma falta de perspectiva da vida das pessoas. Está errado, eles têm que corrigir isso também. Agora, nós estamos vendo a nossa esquerda sendo incorporada pelo liberalismo econômico. É uma coisa simplesmente terrível. E, às vezes, torcem por esse novo Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos. O Biden era o vice do Obama, que investigou a Petrobras, que botou grampo na presidência da República para tomar o petróleo brasileiro. O Partido Democrata é o partido que viabilizou essas guerras todas no mundo, pela consolidação do domínio norte-americano sobre a geração de energia e de minérios. Não é uma guerra ideológica, é uma guerra comercial agora, não é a Guerra Fria. Nós não temos que entrar nisso. E eu vejo a nossa esquerda indo para este caminho. Estão pedindo licença, querem falar na Globo. Vão na CC5 que vocês vão ver como é que a Globo ganhava dinheiro. Para quem que ela mandava. Ou não. Posso estar errado. Mas por que não investigar? Por que, de repente, dizer que isso tudo é uma lenda? Não é uma lenda. É a raiz da corrupção brasileira. E nós temos que aprofundar nisso. E esses documentos da Odebrecht na Suíça são importantíssimos para ver, se tiveram acesso aos originais, o que usaram e o que desprezaram na Lava Jato. Agora, vamos botar o Deltan na rua, mandar o Deltan trabalhar. Como diz o povão aí quando se irrita comigo. Requião, vai carpir um lote. O Deltan, vai carpir um lote. E deixa de incomodar a gente com essa visão maluca do domínio do Ministério Público. Você não é diferente geneticamente de todos os outros bandidinhos. Você comprou, Deltan, apartamentos da Minha Casa e Minha Vida para ganhar dinheiro, evitando que um pobre tivesse acesso à casa própria. Esse é o teu perfil. Não gosto dele. Muito bem. Riquel, ele aparentemente também não gosta de você e da Glaze. Ele chamou vocês de inimigos e aquele Vladimir Aras estava pilhando o Dallagnol para virar candidato a senador. O senhor já se manifestou sobre isso, falou sobre como isso lhe causa nojo, mas eu queria ouvi-lo sobre o seguinte: tem uma bancada da Lava Jato no Senado, da qual faz parte, por exemplo, o Major Olímpio, o Randolph Rodrigues, e outros. O que move essa bancada? É dinheiro? Essa demagogia barata da luta contra a corrupção? Porque, se a gente for analisar, estava lá a da Selma, a Moro de Saias,
que foi agora cassada. O que é essa bancada da Lava Jato? Oportunistas, medianos, medíocres, insensados nessa luta pseudo-moralista pelos elogios da mídia, da Globo, da grande mídia. E você veja, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é um lavajatista maior, mas votou, por exemplo, para só me lembrar de um pito que eu passei nele uma vez no plenário, votou a favor da dispensa de licitação para a venda dos excedentes de petróleo da Petrobras. Votou a favor da privatização da água. É uma falta absoluta de consistência ideológica, política, histórica. Eu vejo isso neles. Não vou chamar o Randolfo de canalha, mas o comportamento dele é de uma biruta de aeroporto. Ele não gosta do Bolsonaro. Bom, não gosta do Bolsonaro porque a Globo diz que o Bolsonaro se veste mal, que não diferencia o copo de vinho tinto e de vinho branco. Não é por aí, né? São oportunistas no processo. Mais uma vez, querem entender melhor isso? Vão nos engenheiros do caos do Giuliano da Empoli. Boa dica. Como eles Pedrão, operaram esse tempo todo. Pedrão, temos super bate-papos para não melindrar o bate-papos. Olha, vocês podem depois pedir um super cheque aí para os editores do Giuliano da Empoli no Brasil, que eu estou fazendo propaganda dele. É mesmo? É verdade. Deixa eu anotar aqui até o nível, eu vou botar a capinha. Vai lá, Pedro. Ó, deixa eu ver aqui o superchat da galera, o super bate-papos, perdão, da galera, deixa eu falar aqui corretamente. O Luciano Guimarães mandou pra gente: a carteira verde e amarela e o trabalho remunerado por hora será o caos. Fale um pouco mais sobre isso, por favor. Maria José Fraga: só os dignos se desculpam. Mútuo de Costa: o Ministério Público como instituição democrática fundamental do Estado e da República é muito diferente da pessoa dos procuradores e promotores. Frederico Mobley: e os militares, Requião? Marcos Correia: Requião, quanto da soberania nacional já foi entregue para o capital privado? Existe onde consultar a relação das empresas vendidas? Vilma Pasqualina: o FHC articulou o golpe contra Dilma e via Temer destruiu o getulismo. Maria José Fraga: publiciza a CC5, Lula. Mandou aqui para gente. Requião, quer comentar algum desses superchats aí? Não, eu acho que eles têm razão no que estão pedindo, mas estão tentando descer um pouco a pequenas questões. Eu acho que a questão básica, o foco é o capital financeiro, o seu domínio do Banco Central, e é isso que é o mais importante. Eu não estou muito preocupado, por exemplo, com quem pagava o cabeleireiro da dona Michele. É uma questão para ser resolvida numa delegacia de polícia. E o Bolsonaro é isso, né? É o baixo clero do Congresso Nacional, das assembleias, das câmaras de vereadores. Nós temos que nos preocupar com aquilo que derrota o Brasil. Então, eu acho importantíssimo, nesse momento, se houvesse uma opinião pública levantada para pedir aos Estados Unidos, vamos dizer, não, mas não está completo o que chegou na CPI, e daí? O Ministério da Justiça brasileiro podia pedir de novo para os Estados Unidos essa documentação. Quem que ficou com o dinheiro das privatizações da época do Fernando Henrique? Como é que é isso aí? Você sabe que eu tenho uma tese. Em determinado momento, as pessoas que tinham acesso aos destinatários acharam que não valia a pena colocá-los na cadeia simplesmente, se pudessem, através desses documentos, conseguir caixa para os seus partidos. Queriam chegar ao governo e no governo fariam a revolução. No governo colocaram o Meirelles na fazenda. Não era exatamente o que a gente sonhava, mas avançou muita coisa. Então foi um erro. Agora, nós temos que ir atrás disso. Não tem cabimento que não se queira saber quem são os ladrões originários do Brasil, os ladrões raiz, os que mandavam bilhões para fora. Estão mandando no país até hoje. Dominam completamente a comunicação. É uma coisa absolutamente maluca isso. Não, é lenda urbana, diz o Zé Disseu. Zé, pelo amor de Deus. Não para mim, que fui quem fez a denúncia disso. Na minha mão que caiu essa desgraceira com o Banco do Estado do Paraná.
não para mim. Eu fiz a denúncia e estou cobrando o resultado ainda. Eu quero conhecer quem são os ladrões no Brasil, porque estão mandando no país até hoje. É a minoria endinheirada. Ou será que alguém imagina que foi um sindicalista que mandou dinheiro para os Estados Unidos, para um paraíso fiscal? Foi um operário da Renault em Curitiba, da Ford em São Paulo, ou da Volvo? Não. Foram os detentores do poder econômico no Brasil, numa aliança com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Nós temos que ir por aí. Agora, precisamos de um projeto de leitura fácil e de fácil entendimento. Nós não precisamos de um crowdfunding político. Nós precisamos de uma coisa bem clara. Diminuir o poder do Banestado, valorizar o trabalho. E eu, mais uma vez, vou dizer a vocês, é claro que precisamos de uma reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária. Vejam quanto ganha um juiz hoje, um promotor. Vejam a aposentadoria dos políticos. E eu posso falar nisso porque eu não tenho aposentadoria. E diziam que eu recebia R$450 mil por mês de um buquê de aposentadoria. Eu ganho R$2.843, uma coisa assim, do INSS. Nunca me preocupei com isso. Eu estava na política para tentar ajudar a mudar o país. Por isso que eu entrei na política. Eu fui advogado bem-sucedido, empresário bem-sucedido, larguei isso tudo. E eu ainda estou aqui falando com você porque tem uma reserva econômica que, para manter o padrãozinho de vida bom que eu levo, vai durar um ano. Depois eu convido o Kiko e o Pedro a passarem na minha pastelaria aqui na Rua Vicente Machado. Vou abrir uma pastelaria para sobreviver. Não, a gente pode fazer um crowdfunding. Tem uma pergunta boa para o Requião aí do Super Bate-Papo aí, meu caro. Lê aí, por favor. Do Super Bate-Papo, deixa eu ver aqui. O pessoal o Cadu Lacerda perguntou aqui, Requião, se os progressistas nacionalistas voltarem ao poder pelo voto, quanto e como poderemos reverter essa entrega do país e das nossas riquezas? Bom, eu sou pessimista. Se nós não tivermos um projeto nacional que devolva esperança ao Brasil, com essa formatação que eu já me referi no programa algumas vezes, nós vamos ter supostos progressistas aderentes ao liberalismo econômico, valorizando o domínio do Banco Central na mão da banca, dos milionários, dos rentistas. Não vai mudar muita coisa. Por isso que eu digo a vocês, me perguntam às vezes, você considera o Lula um candidato à presidência da República? Bom, eu acho que o Lula foi um sujeito que deu uma contribuição ao Brasil absolutamente incrível. Mas eu não quero Meirelles mais mandando na economia, nem Joaquim Levy. Muito menos o Palocci. Eu quero um projeto de desenvolvimento sustentável. E o Lula, com a sua identidade com a população, fazendo valer os programas de valorização do trabalho. Mas desde que não seja aquela coisa denunciada pelo Luther King, o tokenismo, né? Os favores simbólicos, as políticas compensatórias. Bacana uma política compensatória num determinado momento, para que o país possa superar essa necessidade e valorizar da forma devida ao trabalho das pessoas. Só o trabalho produz riquezas. O trabalho e a inteligência do homem produz riquezas. O capital, a mais-valia, o capital roubado do excesso que devia ter ficado na mão dos trabalhadores, não pode comandar o mundo, não pode escravizar populações. Então, me preocupa muito. Que progressista? Que progressista? Eu, de repente, me assusto. O meu amigo Flávio Dino, do PCdoB, foi-se martelo, privatiza o gás, entrega Alcântara, faz proposta de acordo com o Bolsonaro. O cara que faz proposta de acordo com o Bolsonaro está propondo a consolidação do liberalismo econômico e fazendo leniência com a venda de todas essas empresas. Eu quero quem proponha o referendo revogatório devolvendo ao Brasil o que é dos brasileiros e foi roubado. Crime de receptação. Não merece nem indenização. E como presidente da Frente Defesa da Soberania Nacional Mista no Congresso, em nome da Frente, com a participação dos companheiros, nós mandamos a todas as embaixadas acreditadas no Brasil uma carta dizendo que eles teriam que devolver o que receptaram do Temer e agora do Bolsonaro um dia, sem indenização.
Eu quero ver esse povo se levantar, ter orgulho de ser brasileiro novamente. Não é possível que a gente tolere esta política de complacência e chame isso de esquerda. Não estou preocupado com denominações de esquerda e de direita, estou preocupado com identificação com a população. O Lula teve, mas o seu governo teve uma profunda identificação com os banqueiros, que tiveram os maiores lucros da história do mundo no seu governo, nas mãos do Meirelles. E, mais uma vez, quero dizer a vocês, quem escreveu A Ponte para o Futuro foi o Marcos Lisboa, que era secretário do Tesouro do Lula. Olha só. A Ponte para o Futuro, que era o projeto do Temer, né? Era o projeto da direita brasileira. É o mesmo projeto do Bolsonaro. É o liberalismo econômico. E esse cara está aí ainda, dirigindo um instituto de formação política em São Paulo, que é propriedade do Haddad, mas não do Haddad Fernando, do Haddad que mora em Portugal, o milionário paulista. É o que me chega ao conhecimento. Não tenho certeza aprofundada disso. Não tem nenhum candidato da esquerda progressista que o senhor enxergue hoje que possa se aproximar um pouco do que o senhor está falando. Eu acho que todos podem. Nós temos que ter, não é um projeto partidário de ocupação do espaço político em favor da nossa grei. Nós precisamos ter um projeto em favor do Brasil que recupere a esperança e qualquer um deles que tiver viabilização eleitoral por facilidade de comunicação com a população e tudo mais, pode ser. Mas, do ponto de vista individual, é tudo a mesma coisa. Eu vejo qualidades incríveis no Ciro, mas algumas barbaridades incríveis. O Ciro foi ministro da Fazenda. Por que ele seria diferente hoje do que foi quando ministro? Agora, tem críticas muito boas. Nós tínhamos que aproveitar isso tudo, transformar num projeto curto, viável, democrático, nacionalista e popular. De transição. Candidato único das esquerdas brasileiras, da oposição brasileira, dos nacionalistas. E um projeto que seja operacional, mas modesto, que possa se ampliar na sociedade brasileira, que não vá assustar um pequeno comerciante e um pequeno empresário. E temos exemplos no mundo inteiro de como os países saíram das crises. É a nova política alemã com Horace Greeley e Alma Schacht, o Keynes e o Roosevelt com o New Deal nos Estados Unidos, o novo pacto. Nós temos o Japão saindo disso com endividamento público e investimento público. Nós temos exemplos, até recentes, do Obama com a General Motors, estatizando, botando ladrão na cadeia e devolvendo para o mercado, mas salvando o emprego dos americanos. E nós estamos bobeando. Eu vejo essas lives, os caras falam mal do Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro não cuidou da avó que morreu de coronavírus. É um problema familiar dela. Não tenho nada com isso. Mas eles não se preocupam com a carteira verde e amarela. E ainda tecem loas ao Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre, que são os operadores do sistema financeiro. Nós temos que trazer essa política para as massas, para o povo, uma linguagem simples. Mais simples do que a linguagem da internet. Eu estou impressionado com o crowdfunding. Eu quero um treco desse para mim operar aqui na... Nós vamos achar um outro nome, Vaquinha. E vamos para os supercheiros, Pedro Zambara. O que você tem aí? Supercheiros? A gente vai variando os nomes, né? Deixa eu pegar aqui só os comentários. O Cláudio Cavendish, que eu me lembra Teotônio Vilela em suas posições. O Cadu Lacerda fez aquela pergunta sobre a volta ao poder pelo voto e reverter a entrega do país. RT Dynamics mandou para a gente. Vai aí um super texto, Kiko. Super texto. Super texto, ótimo. Totonho mandou pra gente aqui, crowdfunding não, vaquinha coletiva. Leandro Ferrari, Requião, pessimismo na análise e otimismo nas ações, mas infelizmente grande parte da esquerda faz justamente o contrário. Esse crowdfunding, vocês aceitam em real ou tem que ser em dólar? É real. Eu tenho, mas pode ter embora, eu veja meio falido, de trocas de viagens oficiais, eu tenho uns 1.500, 2.000 dólares aqui.
A gente aceita rúpia. Nós estamos aceitando rúpia também, qualquer coisa. Dracma. O que Uma vier, variedade de moedas. A Marisa Werkmeister está falando aqui. Como é bom ouvir o senador Requião falar todas essas verdades. A esquerda perde tempo com bobagens, ao invés de conscientizar a população, enquanto o Guedes destrói o Brasil. O senhor acha que o Bolsonaro vai até o fim com o Paulo Guedes? Se trocar o Paulo Guedes, vão achar outro para cumprir esse objetivo? Ou o Bolsonaro pode estar rompendo com o projeto ultraliberal do Paulo Guedes, senador? O Bolsonaro, o projeto dele é poder. O Bolsonaro, quando o Fernando Henrique vendeu a Vale, queria matar o Fernando Henrique. O Bolsonaro, numa época, apoiou o Lula. O Bolsonaro é um oportunista político. Ele não tem nada com isso. O Bolsonaro se apoia no Guedes porque foi o esquema do Guedes, da Globo, que garantiu a sua eleição, criou as condições para isso. E não era bem o que queriam, né? Ele foi um acidente de percurso, um efeito colateral. Agora, tem uma verdade que tem que ser dita. A tese da guerra contra a corrupção eles já perderam. O Moro perdeu. Ele não engana mais ninguém. Ele saiu da Justiça Federal para participar de um governo corrupto. Agora ele diz, não era o que eu queria, não. Ele sabia, como eu sabia, vocês sabem, o povo brasileiro esclarecido sabe, que era uma gangue que tomava conta do governo federal. Então, não tinha nada a ver com a guerra contra a corrupção. Agora, quando eu venho aqui e levanto a bandeira real contra a corrupção, a originária, a raiz, a CC5, os documentos originais da Odebrecht na China, eu estou sozinho? Ninguém me acompanha nisso? Me acompanha o Rômulus Maia, com aquele programa menor dele, é um blog menor, mas eficiente na Suíça. E eu não compartilho todas as opiniões do Rômulus Maia. Ele, às vezes, se excede chamando de corruptos pessoas que estão na luta tanto quanto eu e quanto vocês. Então, esta guerra contra a corrupção é nossa. E nós temos que somar a guerra contra a corrupção, que é nossa, botar os ladrões originários, raiz, na cadeia, com uma proposta que recupere a esperança nacional e seja sustentável, capaz de ser ampliada, restabeleça a democracia e, como gostava o velho guerreiro Ramos, nos dê a oportunidade de se aprofundar no exercício dos escrutínios eleitorais. Perfeito. Mais alguma coisa? Algum supercheiro, Pedro Zombardo? Supercheiros, supertextos, hipertextos. Deixa eu pegar aqui a galera se manifestando. Obrigado aí a todo mundo pelas contribuições, gente. Estão ajudando bastante o DCM. E tem perguntas aqui. Professor Isaías mandou: ser Requião no Paraná não deve ser fácil. Mandou aqui um supercheiro de Fortaleza, Kiko. E a Marisa fez esse comentário que você falou aqui agora há pouco. Maravilha. Bem, meus amigos, eu acho que é isso. Obrigado, Requião, mais uma vez pela participação. Chegou aqui a Maria Mercedes. Mais um supercheiro. Mais um supercheiro. Maria Mercedes Torres, vocês e o senador Requião têm que ouvir hoje sobre o Banestado Lava Jato, são minha certeza de que o Brasil poderá ser feliz. Muito obrigado. A Leila Caiel, né? A gente vê, ouve, senta, acompanha, se preocupa. A esquerda está estagnada ou toma atitudes que não pode favorecer o povo? O que fazer? Só esperar, senador? Não, eu acho que nós vamos entrar numa crise sem precedentes. Nós organizamos um projeto nacional sustentável, moderado, mas sustentável, moderado, mas eficiente, abrindo espaço para o processo civilizatório continuar, para as modificações ocorrerem. Ou então nós vamos entrar numa crise. Um demagogo pela esquerda, um demagogo pela direita pode ganhar e não se sustentará. Agora, nós estamos numa confusão danada. Eu repito, eu vejo nossos companheiros de esquerda se manifestando a favor do Biden nos Estados Unidos. O Partido Democrata Americano é que fez as guerras no mundo. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença do Meirelles e do Guedes? Diferença de velocidade? E do Joaquim Levy? Que diferença faz? Os bancos estão mandando, o capital financeiro está mandando. Agora, no momento, a direita está abandonando, frustrada, o governo do Bolsonaro. E a esquerda está aderindo ao liberalismo econômico tokenista, com simbólicos favores à população
mais pobre e marginalizada. E o Dom Pedro Casaldáliga morreu. Morreu. O super-homem não existe mais. A quem nós vamos recorrer, a não ser a nós mesmos, utilizando esse espaço que essa mágica da internet nos oferece? Pequeno espaço, perto da violência e do poder dos grandes comunicadores da Globo e dessas empresas todas. Mas estamos na luta. Vamos fazer a nossa parte. E se vocês puderem pegar um supercheque, eu não estou pedindo em dinheiro, mas liga para um iFood da vida e leva um sanduíche de pernil com abacaxi na casa do Requião, lá que ele está sem almoço. Um abraço. Abraço, senador. Obrigado, cara. Próxima. É isso aí, Pedro. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo pela presença de todos. Vida longa e próspera. Temos a live das 5 e voltamos no essencial. Teremos mais entrevistas hoje a confirmar, né, Kiko? Hoje tem a Benedita da Silva às 9 da noite e amanhã o pessoal do Grupo Prerrogativas, né? A Santa Benedita da Silva. Santa Benedita, minha amiga pessoal, extraordinária. Se eu fosse carioca, a Benedita ia contar com a minha militância e o meu voto. Maravilha. Obrigado, senador. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou, gente. Até mais. Tchau, tchau.